Eu sou a Maíla. Hoje o nosso grupo vai falar um pouco sobre as infecções causadas pelo vírus HPV, especialmente as do trato genital. Então, HPV é a sigla em inglês para papilomavírus humano. Esses vírus pertencem à família Papilomaviridae, gênero papilomavírus, e são vírus bem pequenininhos, com cerca de 55 nanômetros de diâmetro e um genoma igualmente pequeno, que é composto por 7.200 a 8.000 pares de base em uma única molécula de DNA fita dupla circular. O seu capsídeo é formado por 72 capsômeros em formato icosaédrico, que são essas formazinhas que é possível identificar aqui na imagem do slide. Esses vírus não são envelopados, então eles não possuem um envelope lipoproteico, e existem mais de 150 tipos de HPV. Dentre esses 150, estão relacionados a infecções de trato genital. E dos 40, nós temos 15 que têm um alto risco oncogênico. Para entender um pouco melhor aí dessa infecção pelo HPV, é importante conhecer o seu genoma, que é bem simples e dividido em duas regiões: a região reguladora e a região codificante. A região reguladora é chamada de LCR e é aquela que contém a origem de replicação e a maioria dos promotores de transcrição. A região codificante, chamada de ORF, é dividida em duas classes de genes: os genes precoces e os genes tardios. Os genes precoces são representados pela letra E, de early, e eles codificam as proteínas envolvidas na replicação do DNA viral e na transformação celular. Já os genes tardios, que são representados pela letra L, de late, codificam as proteínas do capsídeo. E existe uma relação entre esses genes com a oncogênese. Os genes precoce, especificamente o gene E6 e E7, codificam proteínas responsáveis por inativar genes supressores de tumor muito importantes, que são os genes da proteína P53 e da proteína PRB. Mas depois a gente vai entrar com mais detalhes nessa questão. Os HPVs possuem afinidade por tecidos epiteliais, sendo dessa forma classificados de acordo com o seu tropismo. Então, eles são classificados em cutaneotrópicos, aqueles HPVs que infectam tecidos cutâneos. Esses possuem baixo risco oncogênico, então geralmente eles estão presentes em lesões benignas. E os mucosotrópicos, aqueles que infectam tecidos de mucosa. Esses possuem alto risco oncogênico. E existem diversas doenças que estão relacionadas à infecção pelo vírus HPV, como verrugas genitais, lesões pré-malignas, vários tipos de câncer, como câncer de colo de útero, vagina, vulva, ânus, pênis e orofaringe, e a papilomatose respiratória recorrente, que é uma doença do trato respiratório que acomete geralmente crianças, mas a gente não vai se aprofundar muito nesse tópico. Entre as doenças causadas pelo HPV, podemos destacar o câncer do colo do útero, que corresponde em cerca de 15% de todos os tipos de câncer em mulheres, sendo atualmente o segundo câncer mais comum no sexo feminino no mundo. Então, entrando aqui na questão da imunopatologia da infecção por HPV, a inoculação do vírus HPV acontece durante a relação sexual com indivíduos infectados e sem proteção, né? Sem fazer uso da proteção. Durante a relação sexual acontecem microtraumatismos que vão permitir a entrada do vírus nas células basais do epitélio. O vírus, então, vai se injetar o seu material genético, né, nessa célula e vai se estabelecer no núcleo de forma epissomal, ou seja, ele não está integrado ao genoma, ele não se integra ao genoma do hospedeiro, ele fica de forma epissomal. O HPV possui um ciclo de replicação que é exclusivamente dependente de diferenciação epitelial. Ou seja, a replicação dele é mínima na camada basal. Por quê? Porque na camada basal, ele só expressa alguns genes precoces. E esses genes, eles são responsáveis apenas pela replicação do material genético do vírus. Como nessa camada, devido
a essa reprodução silenciosa, né? Não vai ocorrer lise celular e nem inflamação local, também não vai acontecer um estímulo do sistema imune. Então, essa infecção pelo HPV vai passar despercebida pelo sistema imune. Ele consegue se esconder, e é por isso que a gente tem uma infecção tão persistente. A síntese de proteínas do capsídeo e a montagem de partículas virais só tem lugar nas células mais diferenciadas. Então, conforme as células basais tornam-se diferenciadas e se direcionam para os estratos mais superficiais do epitélio, né? Conforme essas células do epitélio vão se diferenciando, o vírus HPV começa a expressar genes também de formação de capsídeo, né? De síntese de proteínas do capsídeo. E é assim que assim que vai se dar a sua reprodução. O vírus é reconhecido pelas células apresentadoras de antígeno que dão início a uma resposta inflamatória. Apenas quando essa infecção atingir essas camadas mais superficiais do epitélio, né? Então, o reconhecimento do HPV é feito por macrófagos e monócitos que liberam citocinas, principalmente interferon alfa, beta e gama, fator de necrose tumoral e algumas interleucinas. Essas citocinas vão servir de quimioatrativos para aquela região. Então, a gente vai estar tendo migração de células de defesa para o local de infecção e, posteriormente, a ativação de células dendríticas pelos antígenos formados ali pelo HPV, né? Pela infecção do HPV. Essas células dendríticas vão migrar, né, para o linfonodo local e vão apresentar o antígeno para um linfócito T indiferenciado. Com a apresentação de antígeno, a gente vai ter ativação de células T citotóxicas HPV específicas. E a gente vai começar a ter uma resposta imune específica contra essa infecção do HPV. Então, com as células citotóxicas, as células T citotóxicas e as células NK vão se dirigir a esse sítio de infecção e vai ocorrer a morte de queratinócitos infectados pelo HPV. Nesse ponto da infecção, o interferon também é muito importante, porque ele vai diminuir a replicação dos queratinócitos infectados pelo HPV, porque ele tem uma ação antiviral, antiangiogênica e antirreplicativa. Então, as células que estão infectadas, elas vão sofrer, né, com essa ação do interferon, e a soma disso vai fazer com que haja a diminuição da lesão do HPV e desaparecimento, né? Nem sempre essa lesão vai desaparecer, porque que nem a gente conversou, a infecção da camada basal ela é muito silenciosa. Então, o HPV pode permanecer por muito tempo ali sem ativar o sistema imune. E é por isso que essas lesões são tão resistentes. E, na maior parte do tempo, né, precisa de uma intervenção médica mesmo para que consiga curar essa lesão, essas verrugas, o câncer mesmo, né? Mas e aí, como é que surge o câncer? Nas lesões malignas, o DNA viral se integra aos cromossomos hospedeiros. Então, diferentemente da história natural do HPV, que é quando ele infecta a célula, ele forma um corpo epissomal e não se integra ao cromossomo do hospedeiro, em lesões malignas, isso vai acontecer. Para isso, é necessário que haja uma quebra no genoma viral nas regiões E1 e E2 do vírus. Então, para que ele consiga se integrar no genoma do hospedeiro, é preciso que haja uma quebra na região entre desses dois genes, o E1 e o E2. O resultado dessa quebra é uma perda de função desses dois genes, que é acompanhada por uma desregulação dos genes E6 e E7. E a desregulação desses genes causa aquilo que a gente tinha falado anteriormente, que é a inativação de dois genes supressores de tumor muito importantes, os genes da proteína P53 e da PRB. Isso vai resultar em transformação da célula hospedeira. As proteínas codificadas pelos genes
E6 e E7 inativam, né, essas proteínas, resultando na proliferação celular das células basais infectadas, porque as proteínas P53 e PRB são proteínas que regulam o ciclo celular. Então, a partir do momento em que elas são inibidas, as células começam a se replicar de forma descontrolada, e isso também causa alteração da sua diferenciação. E isso vai permitir a replicação de partículas virais também. Os mecanismos de defesa envolvidos na regressão da infecção pelo HPV envolvem resposta imune mediada por MHC classe 2, sendo necessária uma apresentação adequada aos linfócitos. Então, por que o câncer surge? Porque existem falhas nesse processo. E essas falhas são responsáveis pela suscetibilidade às doenças. E, nesse caso, ao desenvolvimento de lesões malignas, né, pelo HPV. Então, é isso. Eu sou o Enzo, vou falar um pouquinho melhor agora no assunto de infecção pelo HPV sobre sinais e sintomas, e depois seguindo falando sobre epidemiologia. Então, os sinais e sintomas e quais são as principais manifestações, né, dessa infecção. A gente sabe que em grande parte dos casos a infecção pelo HPV vai permanecer assintomática. Isso vai depender diretamente da relação entre o vírus e o hospedeiro, uma vez que os diferentes tipos de vírus vão ter diferentes potenciais de patogenicidade e diferentes indivíduos vão ter diferentes mecanismos de defesa em relação a essa patogenicidade. Então, a capacidade de causar doença é algo que depende tanto do agente infeccioso quanto do indivíduo que está sendo contaminado. Então, grande parte das pessoas consegue apresentar uma resposta suficiente para erradicar essa infecção e não gerar demais problemas, mas a gente sabe que, como o sistema imune é altamente variável, são vários fatores associados, alguns indivíduos não vão apresentar uma resposta suficiente e não vão conseguir responder de forma a erradicar essa infecção. E essa infecção pode persistir e causar doença. Então, quais são as principais doenças e as manifestações clínicas causadas pelo HPV? A verruga genital, que é extremamente comum, também chamada de condilomas acuminados. Elas são lesões cutâneas do tipo sólida, localizadas na pele. Neoplasia intraepitelial e carcinoma em cervix, ânus, pênis ou orofaringe. Então, o HPV pode causar e estar associado a vários tipos de câncer. A papulose boenoide, que são lesões pré-cancerosas, então são lesões de baixo grau que muitas vezes podem evoluir. Mas a gente sabe que, assim como mencionei, da resposta do indivíduo, se ele apresentar uma resposta suficiente, essas lesões pré-cancerosas podem não evoluir para um câncer, podem até mesmo serem autolimitadas. A papilomatose respiratória recorrente também é algo importante ser mencionado, apesar de ser rara. Ela comete crianças e ela vai estar associada à instalação do vírus e de recorrência de lesões que vão acometer tumores benignos da via aérea, causando rouquidão e obstrução. A mãe transmite o vírus para o bebê durante o parto e é uma transmissão vertical. Então a mãe pode, sim, se a mãe for infectada, ela pode fazer a transmissão para o bebê a partir do parto normal. Por isso é importante haver medidas profiláticas e um acompanhamento, né? E daqui seguindo, a gente vai falar um pouco mais sobre o condiloma acuminado e como se manifesta esse condiloma acuminado. Estima-se que pelo menos 10% das pessoas, tanto homens quanto mulheres, irá ter verruga genital em algum momento da vida, então é relativamente prevalente e é importante ser mencionado. As verrugas genitais, elas têm características típicas, como eu já mencionei que elas são lesões sólidas, né? Então elas vão ser lesões sólidas em relevo, que vão ser manifestadas muitas vezes como pápulas, que são lesões sólidas menores que 1 centímetro de diâmetro, com superfície elevada e irregular, geralmente úmida, e pode ter também um aspecto cinzento. A localidade no homem em que é mais comum haver essas lesões é na região abaixo do prepúcio, no pênis ou no sulco coronal, mas também pode aparecer ao redor do ânus e no ré, especialmente homens homossexuais, por conta da prática sexual anal receptiva. Mulheres acometem principalmente a vulva, a parede vaginal, o cérvix e o períneo, mas também pode acometer regiões anais e uretrais, também levando em consideração o sexo anal receptivo. As verrugas costumam ser assintomáticas, mas elas podem vir acompanhadas sim por algumas queixas como dor, desconforto e prurido. Agora falando mais sobre as neoplasias, que são as doenças de certa forma mais preocupantes relacionadas ao HPV, porque ele está diretamente associado. E pelo menos 12 a 15 tipos de HPV são considerados oncogênicos, ou seja, eles são de alto risco para gerar e estão
na maioria das vezes, associados nos casos de câncer. A gente sabe que são vários tipos de HPV, e dentre os de alto risco, os principais associados nas demais doenças, tanto no câncer cervical quanto nos demais tipos de câncer, são o HPV 16 e 18. E juntos são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer cervical, e os demais, os 30% restantes, estão diretamente associados a outro tipo de HPV. Então, o HPV está diretamente relacionado. Eles causam praticamente todos os tipos de câncer de colo de útero. E, como já mencionamos, infecções persistentes com esses tipos oncogênicos, elas são necessárias para a progressão de lesão de alto grau. Assim como já expliquei, as lesões elas podem ser de baixo grau, o indivíduo pode responder suficientemente, elas podem não evoluir. Mas infecções persistentes, indivíduos mais suscetíveis, elas vão sim causar lesões de alto grau e causar câncer. E aqui tem alguns sintomas e sinais associados a esses cânceres, que eu coloquei aqui os 3 mais prevalentes e associados ao HPV, que são o câncer cervical, o câncer anal e o câncer vaginal. Tanto o câncer cervical quanto o câncer anal quanto o câncer vaginal podem permanecer inicialmente assintomáticos, também na lógica de que essa lesão pode permanecer em um menor grau, pode evoluir para um maior grau e gerar sintomas e gerar maiores prejuízos. Então, o câncer cervical inicialmente pode ser assintomático, mas ele pode gerar o seu sintoma clássico de sangramento vaginal irregular, e esse sangramento vaginal irregular vai estar principalmente associado ao aparecer após o ato sexual. Com a evolução também dessa lesão, pode haver corrimento vaginal fétido e dor pélvica. O câncer anal, inicialmente, pode ser assintomático, mas ele pode gerar principalmente sangue nas fezes, pode vir um acompanhado de dor e tenesmo, que é uma sensação de evacuação incompleta e um incômodo por desejo de evacuar, mas não conseguir. O câncer vaginal vai também poder iniciar de forma assintomática, mas ele vai ter também como clássico sintoma o sangramento vaginal, associado ou não ao ato sexual ou à menstruação. Também, de acordo com a evolução da lesão, pode-se gerar fístulas vesicovaginais ou retovaginais. Fístulas são lesões de conteúdo líquido que extravasaram, então é uma lesão que inicialmente era fechada, um nódulo ou a goma, que tinha um conteúdo líquido ali, e esse conteúdo líquido extravasa. Isso é uma fístula. Agora, continuando, vamos falar um pouco melhor sobre a epidemiologia. É importantíssimo falar sobre a epidemiologia do HPV e da infecção por HPV, porque é a infecção sexualmente transmissível mais comum, né? A infecção sexualmente transmissível mais recorrente, porém, ela é muitas vezes assintomática, então a gente não correlaciona direto que o HPV seja um ST tão comum ou um ST tão importante, né, no conhecimento geral. Porém, ele vai estar diretamente associado a diversos tipos de câncer, então ele pode sim gerar prejuízo na qualidade de vida, pode gerar doença e merece estudos aprofundados. E é isso que tem vindo acontecendo desde que se associou o HPV a esses diversos tipos de câncer. Foi uma evolução muito importante para se estabelecer daí melhores medidas profiláticas para esse tema e se debater acerca do HPV. Agora vamos falar um pouco melhor sobre a prevalência a nível mundial e vamos associar melhor os tipos de câncer que o HPV está associado, né? Ele não somente está associado a afecções um pouco menos importantes, como condilomatose, como o condiloma acuminado, como aquelas outras doenças, mas o câncer é uma doença letal. Ele é apontado como responsável por 7 a 8% de todos os tumores malignos ao redor do mundo. Então, é uma quantidade bastante considerável. E, dentre esses cânceres, os que estão mais associados são câncer de colo de útero, sendo que praticamente todos os cânceres de colo de útero vão estar associados, de acordo com os estudos, ao HPV. O câncer anal também está muito associado ali nos 93%, o vaginal com 64% associado ao HPV, câncer de orofaringe 63% associado ao HPV e câncer do pênis 36%. A gente sabe que a maioria de mulheres e homens sexualmente ativos irão ser infectados por HPV em algum momento da vida, então é uma transmissão fácil de ocorrer, um contágio extremamente comum e disse que vai atingir desde 50% a estimativa e pode atingir até 80%. Então, ele vai ter 20% que vai estar considerado uma população fora da faixa de risco, mas até 80% está dentro da faixa de risco e pode se contrair o HPV. Esses padrões de infecção irão variar conforme a idade, então estudos apontam que fatores do comportamento, como a prática sexual, o número de parceiros e o uso de álcool, vão estar associados a como ocorre esse padrão de infecção.
Então é muito mais comum em mulheres e homens mais jovens, ali depois da fase da adolescência, que iniciar a sua vida sexual. E aí tem um pico nessa idade e passa a ter um decréscimo a partir da idade de 30 até 40, 50 anos. Porém, estudos apontam que há um pico em mulheres depois da fase da menopausa. E tem vários estudos que discutem o porquê de haver esse aumento na fase da menopausa, da pós-menopausa. E fala-se que tanto por conta da mudança nesse estado conjugal ou por conta do uso de álcool e vai estar associado a esses fatores comportamentais, essa fase pós-menopausal vai estar mais suscetível à contração da infecção ou à reinfecção. E daí mais suscetível a cânceres associados, como câncer de colo de útero nas mulheres. Porém, também vai estar associado, provavelmente, ao envelhecimento do sistema imune. Então, vírus que muitas vezes podem estar latentes e assintomáticos podem vir à tona e causar sintoma e doença. O tabagismo aqui, ele está associado, mas tem uma ressalva, porque ele não está associado diretamente à contração da infecção, mas sim à suscetibilidade de desenvolvimento de câncer e de doença após uma infecção já pré-estabelecida. Agora eu vou falar um pouquinho melhor sobre a prevalência. No Brasil, disse que a prevalência de infecção pelos tipos 16 e 18, que são os mais fortemente associados a câncer de colo de útero, é semelhante às prevalências mundiais. E estima-se que 15.590 mulheres adoeçam por ano de câncer de colo de útero no país. E essa taxa, tanto a taxa de doença quanto a de mortalidade, ela reduziu desde que maiores estudos foram feitos e maiores medidas profiláticas foram tomadas. Houve uma redução global nas taxas de mortalidade por essa doença, com a taxa variando, de acordo com estudos epidemiológicos, de menos 3,3% a menos 1,7% entre os anos de 1983 e 2002. Mas se sabe que, se comparando com outros países que têm um desenvolvimento mais acelerado do que o Brasil, essa melhora ela ainda é parcial, então ela ainda está aquém do esperado. Isso considera-se que são vários fatores associados a essa melhora parcial, desde um país com alta desigualdade social, em que aí não se tem um acesso igualitário à saúde, mas também de que as medidas adotadas pelo sistema de saúde, estratégias de saúde da família, elas estão aquém também do esperado, sendo que a maioria não procura, ou quando procura não faz o tratamento contínuo. A gente sabe que para se fazer um rastreamento adequado é necessário um acompanhamento longitudinal e contínuo dos pacientes para que se tenha ali uma margem de eficácia adequada. Então, resumindo, as infecções por HPV são muito comuns, tanto no Brasil quanto no mundo. Tem um pico de incidência influenciado por diversos fatores como idade, fatores comportamentais, e tem uma grande relevância epidemiológica, porque pode gerar muitas doenças associadas a baixa na qualidade de vida e a mortalidade da população, mortalidade da população. E aqui eu encerro a minha parte. Agora a Rafaela vai falar um pouco melhor sobre a vacinação e essas medidas profiláticas que reduziram as taxas. E é isso. Muito obrigado. Olá, eu sou a Rafaela e, dando continuidade à apresentação, agora eu vou falar sobre o impacto da vacinação contra o HPV no mundo e no Brasil e sobre as vacinas disponíveis. Os efeitos da vacinação contra o HPV vêm sendo demonstrados ao longo da última década em vários países que fizeram a adoção de programas de vacinação contra o HPV como programas de saúde pública, e os primeiros relatos sobre esses efeitos foram com relação a uma diminuição das infecções por HPV, uma diminuição do aparecimento de verrugas genitais, que costumam aparecer em um curto período após a exposição ao HPV, diminuição também de pré-cânceres cervicais e potencial redução de pré-câncer vulvar, vaginal e anal. Nos estudos realizados em muitos países que fizeram essa adoção da vacina contra o HPV, o que foi demonstrado é que houve uma redução de aproximadamente 90%
para infecção por HPV tipo 6, 11, 16 e 18, e uma redução de aproximadamente 90% para as verrugas genitais, bem como uma redução de aproximadamente 45% também para cervicais citológicas de baixo grau e redução de aproximadamente 85% para as anormalidades cervicais consideradas de alto grau, que são alterações que podem estar associadas a um possível desenvolvimento do câncer cervical, câncer de colo de útero. Nesses estudos feitos nesses países, em alguns desses países, né, que fizeram a adoção da vacina contra o HPV, outra questão importante que também foi demonstrada é que o maior impacto da vacinação foi observado quando a vacina era aplicada antes da exposição ao HPV, motivo pelo qual ela passou a ser indicada indicada na fase de pré-adolescência, né, que seria antes desses adolescentes iniciarem a sua vida sexual. Além disso, esse maior impacto também foi observado nos países em que se tinha uma alta aceitação da vacina, bem como uma alta cobertura vacinal. Com relação ao impacto da vacinação contra o HPV no Brasil, a vacina contra o HPV no Brasil foi incorporada ao calendário nacional de vacinação pelo Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI, né, no ano de 2014, em que ela passou a ser oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e a proposta do Ministério da Saúde é que a vacina atinja uma cobertura de pelo menos 80% da população-alvo. Nesse estudo preliminar realizado em um município do Rio de Janeiro, que implementou contra HPV no ano de 2010, foi feita uma comparação, né, entre os anos de 2007, que seria antes da implementação da vacina, e o ano de 2012, que seria 2 anos após a implementação da vacina. E através desse estudo, foi observada uma redução na incidência de verrugas genitais em 55% para as mulheres com idade inferior a 21 anos. Com relação às vacinas disponíveis aqui no Brasil, existem 2 vacinas atualmente, que é a vacina HPV bivalente, que ela tem como alvos os tipos 16 e 18 do papilomavírus humano, e ela é uma vacina inativada, ou seja, não causa doença, e é composta pelas proteínas L1 dos HPV tipos 16 e 18, também é composta por esse MPL, alumínio, cloreto de sódio, fosfato de sódio, monobásico dihidratado e água para injeção. O esquema vacinal da HPV bivalente são 2 doses, dos 9 aos 14 anos, 11 meses e 29 dias, aplicadas no esquema da segunda dose 6 meses após a primeira dose. A partir dos 15 anos já recomendam-se 3 doses, sendo a segunda dose 1 a 2 meses após a primeira e a terceira dose 6 meses após a primeira. Em pessoas imunodeprimidas por doença ou tratamento, independentemente da idade, devem receber 3 doses, no mesmo esquema, no mesmo intervalo de tempo que as pessoas a partir dos 15 anos de idade, que seria a segunda dose 1 a 2 meses após a primeira e a terceira dose 6 meses após a primeira. A HPV bivalente, a vacina, né? HPV bivalente, ela é indicada a partir de 9 anos de idade e recomenda-se que ela seja aplicada o mais precocemente possível. As contraindicações
são para gestantes e pessoas que apresentam reações alérgicas após receber uma dose da vacina ou a algum dos componentes da vacina. E os efeitos adversos incluem dor leve a moderada, vermelhidão e inchaço no local da aplicação, e sintomas gerais, como febre, cansaço, dor muscular, dor articular, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, coceira, erupções na pele e urticária. E essa vacina ela pode ser encontrada nos serviços privados de vacinação. A outra vacina disponível aqui no Brasil é a HPV quadrivalente, que ela tem como alvos o HPV 6, 11, 16 e 18, né, os tipos 6, 11, 16 e 18, e ela é aquela que é disponibilizada pelo SUS. Ela também é uma vacina inativada, que não causa doença por isso, e ela é composta pelas proteínas L1 dos HPVs tipo 6, 11, 16 e 18, tem como adjuvante o sulfato de hidroxifosfato de alumínio, cloreto de sódio, eristidina, polisorbato 80, borato de sódio e água para injeção. Seriam os outros componentes da vacina. Com relação ao esquema vacinal da quadrivalente, ela é licenciada para meninas e mulheres a partir dos 9 anos aos 45 anos e para meninos e homens entre 9 e 26 anos. É importante falar que a vacina inicialmente ela era recomendada apenas às meninas, como uma forma de prevenção prévia à infecção ao HPV, e as outras lesões e câncer de colo do útero, né, associado ao HPV, mas a partir de 2017 ela passou a ser recomendada também para os meninos como uma forma de prevenção à infecção contra HPV e também dos outros cânceres associados a essa infecção que também podem acometer os homens. E, além disso, através da vacinação para os meninos, você tem uma promoção da imunidade de rebanho, né? Que vacinando os meninos, você também passa a reduzir a transmissão da infecção para as meninas. Então, o esquema consiste em vacinar os meninos e meninas de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias em 2 doses, sendo a segunda dose 6 meses após a primeira. Meninos e meninas a partir dos 15 anos devem tomar 3 doses, sendo a segunda após 1 a 2 meses após a aplicação da primeira dose e a terceira 6 meses após a primeira dose. E aqui também, né, com relação às pessoas imunodeprimidas, seja por doença ou tratamento, independentemente da idade, essas pessoas devem receber 3 doses. A segunda, 1 a 2 meses após a primeira, e a terceira dose, 6 meses após a primeira dose. A vacina quadrivalente é indicada pelo Programa Nacional de Imunizações para meninas de 9 a 14 anos de idade, meninas de 15 anos que já tenham tomado uma dose, meninos de 11 a 14 anos e indivíduos de 9 a 26 anos, de ambos os sexos, convivendo com HIV/AIDS, pacientes oncológicos em quimioterapia e ou radioterapia e pacientes transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunizações e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia recomendam a vacinação de meninas e mulheres de 9 a 45 anos de idade e meninos e jovens de 9 a 26 anos o mais precocemente possível. E recomenda também a vacinação de homens e mulheres em idades fora da faixa de licença
de licenciamento, mas de acordo com o critério médico. A extensão da vacina para idades mais avançadas também foi implementada em outros países como uma forma, como programas de recuperação e também como uma forma de aumentar a cobertura vacinal. As contraindicações com relação à vacina HPV quadrivalente são para gestantes e pessoas que apresentaram alguma reação alérgica, né, anafilaxia, após receber uma dose da vacina ou a algum de seus componentes, e os efeitos adversos relatados atualmente são com relação a manifestações no local da aplicação, como dor, vermelhidão, inchaço, manifestações alérgicas, como urticária e prurido, e manifestações gerais, como náuseas, vômitos e dor de cabeça. Como eu falei anteriormente, a quadrivalente ela pode ser encontrada nos serviços públicos, mas também nos serviços privados de vacinação. As unidades básicas de saúde disponibilizam a vacina quadrivalente para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, naquele esquema de 2 doses que eu já mencionei anteriormente, e para pessoas de 9 a 26 anos, naquelas condições que eu também já mencionei anteriormente, convivendo com HIV/AIDS, transplantados e pacientes oncológicos em tratamento com radioterapia ou quimioterapia, sendo que estes pacientes, né, esses indivíduos nessas condições, recebem um esquema de 3 doses. Os pacientes oncológicos em tratamento com radioterapia ou quimioterapia também podem receber a vacina nos centros de referência para imunobiológicos especiais e também no esquema de 3 doses. E é isso. Obrigada.